Muito boa noite, caríssimo telespectador. Esse que está a começar o Linha da Frente, este programa que te permite entrar no país para debater as questões que têm sido tema de destaque nas últimas semanas, e para hoje não vai ser diferente. Estamos então em direto para as nossas plataformas digitais, como é o caso do Facebook, como também o YouTube no canal ou na página FTV Live, mas também pode acompanhar-nos através da TMT na posição 17. Estes que estamos cá para debater sobre os dois temas que têm sido destaque nesta última semana, e temos como convidados os nossos painelistas que vão então nos ajudar a analisar. No entanto, o caríssimo telespectador e internauta está convidado a entrar para este momento em que nós vamos analisar estes mesmos temas, e poderá, em algum momento, se desejar, fazer parte da nossa plateia para também poder contribuir, não apenas com perguntas, como também análises. E vou cumprimentar então e questionar se tem algum ponto prévio ao nosso caríssimo painelista, Dr. Mlungu. Muito boa noite. Pode então saudar os nossos caríssimos telespectadores, apresentar algum ponto prévio que tenha para esta noite do Linha da Frente. Muito boa noite. Saudação assim, Luís, ao meu colega de painel, o Baltazar. Essa saudação se estende para quem nos acompanha a partir de casa ou em diversas plataformas digitais. Bem, numa primeira fase, o meu ponto prévio vai exatamente para a questão da ordem. Eu sempre irei rebater e repetir a questão da ordem, ela é muito crucial para a segurança nacional. Nós hoje temos que esquecer quem é o culpado, se é o polícia, se é o manifestante, é a população. Temos que nos engajar nos estudos para, de facto, restaurar a ordem e tranquilidade pública. Digo isso porque nós estamos a ter exemplos de ressurgimento de crimes nas nossas sociedades ou nas nossas comunidades, e esses crimes já estavam adormecidos, ou estavam esquecidos, ou desmoralizados pelo empenho das forças de defesa e segurança. A título de exemplo, nós temos no bairro das Motas um grupo de indivíduos que têm circulado e sequestram pessoas e fazem passeatas com essas pessoas às turquilas, e essas pessoas são obrigadas a fazer ligações, a cobrar valores e a tirarem tudo aquilo que tem nos seus cartões ou nas suas contas móveis. Então, esse tipo de crime nós ouvimos falar há 5 anos atrás, e a polícia de facto conseguiu minimizar ou diminuir isto, mas hoje, porque a ordem está em causa na nossa sociedade ou na nação moçambicana, há um ressurgimento deste tipo de crime. Numa outra vertente, nós estamos a assistir à questão de sequestros nos bairros, a desaparecimento de jovens. Isto tudo demonstra que, de facto, a ordem é muito importante. Então, aqui há uma oportunidade e há uma necessidade simultânea de o povo moçambicano, tanto as forças de defesa e segurança, ou posso chamar aqui, apesar de fazerem parte do povo moçambicano, os manifestantes, criar uma espécie de consenso para, de facto, nós restaurarmos a ordem, porque não há segurança nenhuma, nos bairros alguns já não conseguem fazer os seus descansos devidamente, porque há uma ameaça constante. Há inimigos da noite, aqueles prevaricadores que não têm, de facto, dó nem piedade, nem reconhecimento de sacrifício alheio, estão lá, de facto, a tirar essas pequenas moedas ou poucas moedas que a população guarda nos seus bolsos ou na sua bolsa para, de facto, sustentar as suas famílias e por aí em diante. Muito bem, caríssimo telespectador, como também internauta, desde que já apresentamos o Dr. Mlungu, que nos traz aqui um ponto prévio, e passamos então a palavra para o Dr. Baltazar, que vai também poder cumprimentar os nossos telespectadores e internautas e trazer algum ponto prévio, que caso tenha, para esta edição terça-feira do Linha da Frente. Muito boa noite. Muito boa noite. Primeiramente, queria agradecer pelo convite que a FTV concedeu à minha pessoa para vir tecer alguns pontos inerentes à situação do país. Também saudar o meu colega de painel ao lado, cumprimentar aos telespectadores lá em casa que estão nos assistindo neste momento. Ao meu ponto prévio, eu
colocaria a novela ou a situação que aconteceu dentro da escola do Partido Frelimo, nesse caso, a eleição do secretário-geral do Partido Frelimo. Foi uma indicação que, para nós, do ponto de vista político ou do ponto de vista de população do povo, foi uma escolha que não estava aos nossos olhos, dentro dos camaradas. Víamos mais hoje, ou melhor, temos aqui a reivindicação do próprio Samito, quer dizer que a família Machel não é dessa vez que ocupa algum cargo dentro do partido, como assim do governo, né? Está a ser difícil para essa família ocupar alguma coisa e, pelos vistos, nem esteve nas escolhas daquilo que é a própria indicação do secretário-geral. Então, é uma situação que podemos olhar e não assinalar como uma derrota dentro do próprio Samito, mas que ele já vinha nos sinalizando de que há uma reivindicação que a própria família, se formos a puxar algumas memórias, desde a reivindicação do espancamento da própria sua irmã, que a própria família Machel reivindicou-se, mesmo com a decisão judicial, que o valor ali estendido não era suficiente do ponto de vista para eles. Vimos a Mamã Graça sempre a nos trazer alguns pontos, a reivindicação da própria morte do seu marido, trazendo alguns comentários ali acima sobre a situação da morte do seu marido, e o próprio Samito, que já procura um espaço dentro do partido, parece que os camaradas não lhe dão espaço. Então, mais uma vez, notamos aqui uma pouca credibilidade aos camaradas sobre Samito, e Samito vem nos habituando com aqueles seus posicionamentos críticos dentro do partido como fora do partido, em situação de governação. Muito bem. Muitíssimo obrigado aos nossos painelistas desta edição terça-feira do Linha da Frente, por sinal a única da semana. E partimos então para os dois temas que nós temos a apresentar para o dia de hoje, que são os principais que têm marcado a atualidade nacional. Começamos então pelo pronunciamento do Presidente da República, Daniel Chapo, o recém-impulsado Presidente do Partido Frelimo, que então se mostra preocupado com a questão do aumento exponencial do custo de vida e promete implementar medidas para que haja então esta redução que é esperada pelo povo moçambicano. Mas também temos um outro ponto que está interligado a este primeiro tema, que são as manifestações diárias. Temos um recente caso que foi retratado inclusive pela nossa equipe de reportagem, que tem que ver com a paralisação das atividades naquela que é a Avenida Júlio Nyerere pelos transportadores semicoletivos e passageiros que exigem a reabilitação daquela mesma avenida. Então vou começar pelo Dr. Mulungu para questionar ou apresentar a primeira pergunta, que tem que ver mesmo com este primeiro tema. Dr. Mulungu, como avalia o pronunciamento do Presidente da República, Daniel Chapo? Acredita que esta seja uma maneira de acalmar os ânimos do povo moçambicano, ou então é uma tentativa de contenção política? Bem, eu não acho que seja uma tentativa de acalmar o povo moçambicano, e também não vejo isso como uma contenção política. Eu vejo isso como uma decisão justa. Os produtos de primeira necessidade, de facto, não podem ser taxados, porque é algo muito necessário para a sobrevivência de um povo. E se isso é necessário para a sobrevivência de um povo, significa que deve ser isento de qualquer tipo de taxação. Ou seja, não pode pagar o IVA, não pode ter cobranças aduaneiras no processo de importação. Deve ter uma isenção, porque não é um produto que vem aqui para satisfazer se calhar certas vaidades, não é algo cosmético, é um produto de primeira necessidade. Ou seja, é um produto de primeira necessidade, e este sim, de facto, deve aqui conhecer um tratamento especial por parte do governo. Agora, nós olhamos para essa decisão, no meio a essas convulsões sociais, sim, parece ter uma tendência em, de facto, acalmar aquilo que são os ânimos da população. Mas é preciso recordar que o governo, ele tenta, de facto, servir de intermediário entre o empresariado e o povo, na medida em que este facilita o processo de aquisição desses produtos no estrangeiro por parte do empresário,
Mas este empresário, por sua vez, tem um revendedor. O revendedor, muitas das vezes, é que vem e prejudica esta cadeia toda que já está criada, porque o revendedor é a pessoa que estipula o preço e tem, de facto, esta incongruência, muitas das vezes, de fazer aqui uma especulação a nível do mercado. E fazendo essa especulação, cria cenários de instabilidade social, porque a pessoa que está na zona da Santa Isabel e quem mora nas redondezas do Zimpeto, quando se questionam, quando conversam, uma conversa do bar ou da barraca para nós aqui em Moçambique, um diz, olha, eu compro um saco de arroz de 25 quilos a 900 meticais. E o outro diz, não, eu estou a comprar o mesmo saco a 1500 meticais. Ou seja, aqui encontram-se numa questão de injustiça, porque um faz a aquisição do mesmo saco a um preço elevado, na sua mercearia ali logo ao atravessar a rua, e o outro tem acesso ao mercado grossista e faz essa aquisição a 900 meticais. Então, aqui há uma necessidade de funcionalidade efetiva de todas as instituições do Estado, ou seja, aquelas que devem fiscalizar os preços. Não podem discriminar. É um mercado de grande dimensão, é um mercado de pequena proporção, ou seja, uma mercearia, é preciso fiscalizar os preços todos para evitar essa questão da especulação, porque isso começa, de facto, a criar até insegurança para o próprio revendedor, porque nós, nessa fase que estamos a atravessar, com o famoso termo tabuela, começam exatamente verbalizando isto, a uelar o revendedor. Então, é preciso evitar isto tudo. Então, evitando isto tudo, é preciso que o governo trabalhe, fazendo o seu trabalho, ou seja, o governo vai facilitar a aquisição por parte do empresariado, mas também vai fiscalizar a quem, de facto, coloca isto na prateleira para uma venda. Mas também temos que fazer uma crítica, não podemos deixar isto passar. O governo, se vai colocar uma isenção aos produtos de primeira necessidade, então devia refletir em torno daquilo que é o livro escolar, porque também é algo essencial para aquilo que é o processo educativo a nível nacional. O livro escolar, ele também deve ter esta isenção. Não pode sofrer processos aduaneiros terciarizados, ou seja, há necessidade de contratação de uma empresa para desalfandegar o livro escolar que se encontra em posse das alfândegas. Hoje é preciso que os setores entrem em coordenação, é preciso que se compreenda o alcance de um livro escolar para um Estado como o nosso, o que é que ele traz consigo, qual é o seu resultado para o amanhã. Então, tendo estas percepções, se calhar, nós vamos entrar numa fase em que este livro terá, de facto, esta isenção aduaneira. Então, ainda são muitos setores que precisam, de facto, conhecer esta questão de redução ou colocação de isenções, para que, de facto, elas consigam fluir. Porque eu vejo que isto é uma barreira para a distribuição do livro escolar a nível nacional. Então é preciso cortar essas barreiras para que de facto haja fluidez, porque nós também queremos indivíduos no futuro que pensam com uma devida flexibilidade igual ao processo pela qual os livros, o arroz, o óleo também vão entrando no nosso país. E já agora, uma última pergunta, Dr. Mulungu, ainda neste contexto deste tema. O que pensa sobre a possibilidade do Presidente da República ou, num todo, o Governo não ser capaz de cumprir todas estas promessas? Bem, há esta possibilidade de não se cumprir esta promessa, mas esta possibilidade, ela está na margem daquilo que nós conhecemos como vontade política. Claro, se não houver, de facto, a vontade política, não haverá cumprimento. Ponto 1. O ponto número 2 é que houve lesados no processo das manifestações, e são os empresários, porque sofreram saques. Então, para reabastecer os seus armazéns, é preciso que o Estado também participe de uma forma implícita. E esta forma implícita é facilitar com que este empresário faça esta aquisição
para reabastecer o seu armazém. Então, estas são as soluções que o governo vai trazer para responder a este problema social todo que nós temos. Então, se falhar este processo todo, voltarmos à normalidade, na qual o preço do arroz está a 2.000 meticais, está a 2.200 meticais, o cimento está a 500 meticais, nós vamos recuar ou vamos regredir, porque a população já tem uma nova percepção do que é o poder a nível nacional, ou seja, ela já entende que empresta o poder ao governo e o governo é que representa esta população. Então, esse emprestar do poder, ela é momentânea, porque a partir do momento que a população sai à rua e diz este país é nosso, significa que quer recuperar o poder para atribuir um outro grupo ou uma outra figura. Então, é preciso compreender por aí que não há muita margem de falha neste processo. Não é um processo simples, sim, porque envolve muitas classes, envolve o Estado, envolve o setor privado, mas é preciso que o Estado faça devidamente o seu papel para poder cobrar do setor privado caso este falhe no meio da implementação daquilo que serão as indicações do governo. Exato, muitíssimo obrigado, Dr. Mulunga. Volto agora para o Dr. Baltazar para fazer a mesma pergunta primeira que eu fiz ao Dr. Mulunga como uma forma introdutória, ainda no contexto do pensamento ou do pronunciamento do Presidente da República. Qual é o entendimento que tem sobre este pronunciamento? E a mesma pergunta, isto pode ou não acalmar os ânimos da população e significa uma tentativa de contenção política ou não? Bom, em parte eu concordo com o meu colega do painel aqui, sobre os posicionamentos que ele coloca, sobre o posicionamento do Presidente da República, o Daniel Chapo. É uma medida que já se esperava, né? Pela situação política e econômica que o país vive atualmente, né? Não são pensamentos de fora, são pensamentos de uma governação, de uma liderança em prol do desenvolvimento da sua própria comunidade ou população, né? Para o seu povo. Então, esses pronunciamentos são bem-vindos, ainda são promessas políticas, né? Que a gente vê, mas é preciso ter muito cuidado com esses pronunciamentos que são colocados. Cuidados porque encontramos uma população que está furiosa, não só por questões políticas que atravessamos atualmente, relativamente às eleições, mas também pelo custo de vida que essa população já está a levar há alguns anos, né? Então, sempre já há uma descredibilidade em termos dessa governação. Então, com o pronunciamento do presidente agora, eu acho que não é uma condição política, mas sim é de uma ideia, de uma liderança que está em frente e quer fazer uma diferença naquilo que é a sua própria governação. Eu acho que até veio mais tarde essa decisão dentro daquelas que foram as diretrizes que foram lançadas na governação dos primeiros 100 dias. Eu acredito que podia aparecer isso. E como bem meu colega disse, que essas medidas todas, não só elas devem ser feitas só em forma de pronunciamento. Precisamos que essas coisas sejam concretizadas, né? Ele muito bem aqui, meu colega disse, que os produtos de necessidade básica, elas não vêm, a especulação dos preços não vem a nível do governo. São dos mercados, das mercearias, e por aqui, que depois isso vai criar um impacto na vida da própria comunidade. Então, é preciso fazer o que eles chamam muito bem, a fiscalização dessas mesmas medidas, para que não venha a ser só uma medida falatória, mas sim algo que possa fazer a mudança da vida da própria população. Então, é preciso traçar essas medidas. O presidente diz que algumas taxas vão ser banidas para poder dar cautelações da própria vida da população, mas é preciso trazer aqui, como bem o colega disse, é preciso fiscalizar a esses setores, para que isso venha realmente a acontecer. E ainda consigo, o que considera ser uma verdadeira solução para esta crise? Bom,
Além de promessas eleitorais. Além de promessas eleitorais. E não, eu voltaria a te colocar uma questão. Que crise você vai falar? A crise econômica? A crise política? A crise no contexto do custo de vida. Porque poderíamos dizer que é uma crise. Sim. Estamos em crise ou sempre estivemos em crise? E as medidas, é aquilo que eu disse. Não basta só falar. Não basta só o presidente vir falar ao povo que isso vai acontecer. É preciso materializar essas coisas. Sabemos que com o corte do IVA cai a receita a recolha de receita para o Estado. Então, não só são medidas que podem sancionar a própria receita, mas também a vida da própria população. Então, é preciso ser muito cauteloso mas muito bem o que a gente aponta aqui, que é preciso fiscalizar muito bem esses setores. Tudo bem. Ainda consigo para fazer uma segunda pergunta em relação a este tema. O que é que pensa, pelo menos na sua opinião, qual é o impacto que pode ter no contexto público ou na percepção pública sobre a capacidade do governo em lidar com a crise económica? É um novo governo. É um novo governo. Ontem é que atingiu os seus primeiros 100 dias, né? Não, 100 dias não, 30 dias, não é assim que é, 30 dias. E dentro desses 30 dias ainda estamos a tentar ganhar uma credibilidade, nesse caso. Não é ainda estamos, mas sim, a população ainda está a tentar ainda ganhar uma credibilidade neste novo governo. É preciso deixar que esse governo trabalhe. As indicações estão aí. Temos agora o pronunciamento do presidente que haverá ou pode haver a redução, a retirada do IVA. Então é preciso acreditar que haverá mudança. Vamos esperar. Não vamos pensar que essas indicações ou esses pronunciamentos são meramente políticos, né? O tempo dirá se realmente eram políticos ou são preocupações que o governo tem com a vida da população. Exato. E volto agora para o Dr. Mulungu para colocar esta mesma questão última. Qual é que acha que é o impacto que este discurso do Presidente da República vai trazer naquele que é o contexto da percepção pública quanto à capacidade do governo em lidar com esta mesma crise económica na qual o país se encontra? Bem, o impacto das palavras do Presidente, elas podem ser calculadas tendo em conta o contexto em que nós estamos mergulhados. E se pegarmos o contexto, logo a priori terá um grupo que vai descredibilizar essas palavras. E depois do grupo que descredibiliza isso, teremos um grupo que vai olhar para isto como uma solução. E depois deste grupo que olha para isto como uma solução, vamos encontrar um terceiro grupo que olha para isto como uma oportunidade. Então, não podemos olhar isto de forma unívoca, achar que Moçambique é somente aqueles que não gostam do governo do dia, ou aqueles que olham para o governo do dia como sendo uma ponte de oportunidade, ou para aqueles que olham para o governo do dia e sempre esperam soluções. É uma miscelânea de sentimentos de Zumbo Índico e de Rovuma Maputo. Então, em termos de impacto, nós teremos vários tipos de sentimento, mas o que pode unir esses grupos todos em jeito de impacto ou consequência disso é isto se materializar. Como dizia o meu colega, é preciso que isto saia de palavras para uma materialização. Mas é preciso compreender que isto faz parte daquilo que são os 100 dias estipulados pelo governo da República de Moçambique, que é liderado pelo presidente Daniel Francisco Chapo. Então, no meio daquilo que são os pilares que ele mesmo debruçou em torno deles, nesta orientação dos 100 dias, tem de facto esta questão. Então, visa, em parte, responder a uma das necessidades que ele traz nos seus 100 dias. Agora, nós temos aqui um elemento que é muito crucial, não pode ser ignorado. Temos uma espécie de governo paralelo, ou governo sombra. Este governo sombra também pode pegar isto e vai capitalizar da sua forma, ou seja, vai politizar este tipo de situação
ao seu belo prazer. Por quê? Porque também naquilo que é a sua orientação para os próximos 100 dias, também tem de facto esta questão da redução de taxas ou da eliminação destas taxas. Ou seja, nós temos aqui uma coincidência em termos daquilo que é o objetivo para com os governados. Mas essa coincidência, ela não pode ser vista no sentido de que um terá copiado o outro. Não. Esta coincidência é porque Moçambique requer soluções. E estas são as soluções. Não haverá um outro tipo de solução, se calhar numa margem mais inesperada seria a oferta de cesta básica. E isto não está nos planos de qualquer um. Nenhum desses grupos que aqui mencionei, tanto o governo legítimo perante as leis, tanto o governo de sombra, nenhum desses canais tem de facto capacidades financeiras para oferecer à população 30 e tal milhões de indivíduos cestas básicas. Então é preciso perceber que o impacto aqui, ele se concretizar, isso será positivo para todos nós, porque todos nós de facto somos prejudicados ou nos vimos condicionados nas nossas mesas, nos nossos pratos e principalmente nos nossos bolsos por causa desta especulação de preço. E isso, em ciência política, chama-se violência estrutural. Então nós queremos eliminar essa violência estrutural, que ela tem se repercutido muito nas nossas vidas. Então é preciso que percebamos que estas são as soluções, e para que elas deem certo, merecem os nossos abraços, merecem a nossa capacidade de compreendê-las e ajudar de facto as instituições do Estado a fiscalizar. Vamos ser nós quem vai ser vigilante, vai fiscalizar e vai reportar as irregularidades dentro do mercado que não estejam de facto a respeitar aquilo que foi dito a nível máximo do poder. Muito bem, falou aqui sobre a população aplaudir estas medidas e os trabalhos que são realizados. Também olhar para as instituições sendo o próprio cidadão como uma espécie de juiz. No entanto, como é que o governo pode melhorar a comunicação com esta mesma população para garantir que estas medidas sejam vistas de maneira um bocado mais positiva? Olha, tocou numa questão que na atualidade eu acho que vale $1 milhão essa questão. Comunicação é uma coisa crucial que é muito ignorada. Falta muita comunicação entre o governo e a população. Olha, se nós tivéssemos a comunicação, em parte, teríamos de facto evitado muitos problemas, principalmente os problemas das portagens. Mas a comunicação, ela tem uma característica fundamental, é que ela deve ser acompanhada da questão da transparência. Quando não há transparência, a sua comunicação ela não é muito entendida, porque ela não é acompanhada de fatos. Então, mas quando estamos numa situação de transparência, onde, por exemplo, se as portagens apresentassem as suas contas em jeito de relatórios, o destino daquele valor, porque vamos compreender aqui, ou usar a lógica, se o valor das portagens é para reconstruir a estrada ou fazer a manutenção de estradas, devíamos ter nos seus relatórios que, olha, o valor X que nós arrecadamos, fizemos manutenção da estrada X ou construímos uma estrada nova que leva o troço X, do troço X ou o quilômetro X. Não, é essa a ideia da transparência. Quando nós temos isso, é muito fácil argumentar ou convencer as pessoas a ouvirem e prestarem atenção àquilo que é o seu ditame enquanto governo. Mas se você não tem esta capacidade de ter um trabalho que está atrelado a um discurso, o discurso ele fica vazio. Então é muito importante que seja capitalizado isto neste momento, porque este é o timing correto. Se conseguimos respeitar os timings na vertente de buscar essa ideia da transparência, buscar os feitos, buscar, por exemplo, falou-se dessa retirada de taxas nesses produtos, chega o dia e o governo faz uma conferência de imprensa e diz que, olha, nós tivemos uma entrada no nosso país de toneladas x de arroz, quantidade x de óleo. Isto tudo vem no âmbito daquilo que foi a promessa do Presidente da República.
Então, chegando nesta promessa do Presidente da República, nós temos a percepção de que o 25 quilos de arroz deve estar numa margem de intervalo de X a X no mercado. Então, nós íamos entrar neste processo. Este é um processo de transparência que muitas das vezes convence as pessoas a, de facto, credibilizar ou recredibilizar aquilo que é a confiança entre as partes, porque há muita dificuldade de comunicação. Qualquer comunicação que temos hoje em dia é de exigência e nós temos que, de facto, afastar isso. Não pode haver, de facto, somente comunicação quando é para exigir. O governo deve ser mais ativo e deixar de ser reativo. Exato. Caríssimos telespectadores, agora eu vou mesmo fazer a mesma pergunta para o Dr. Baltazar. A mesma pergunta, como é que o governo pode melhorar a comunicação com esta população para que estas medidas, que já estão a ser cá discutidas, não sejam vistas com um olhar desconfiado, mas sim de uma forma um bocado mais positiva, mesmo para fechar este primeiro tema? Sim, claro. Me permita só voltar a um ponto, então, só um minuto, que o colega aqui trouxe. A questão da coincidência entre o atual governo e o governo paralelo, como assim chama no colega. Todos somos moçambicanos e somos convidados a pensar e a contribuir para este país. Ao aparecer um pronunciamento de que a ideia que está a ser pensada ou implementada, a ideia é moçambicana também, está a fazer a sua contribuição dentro do que é esse país. Este país é nosso, como dizem, né? E todos somos chamados a pensar e a valorizar esse país. Não há ideia de A, B, C, D. Se todo mundo luta em prol do próprio desenvolvimento deste país. Então, não chamaria algo, posso dizer, saudável dizer que há uma cópia, há um plágio de uma informação, se o próprio que diz que tá bom, se é plágio, primeiro é um plágio que está sendo feito para uma boa causa, né? Que o outro também defende essa causa. Então, eu diria que é preciso pensar em Moçambique e não por questões políticas. Se todo mundo, ou se todo político pensa que a melhor causa é salvar a vida da população, então que essa causa, se é boa, então melhor pode ser utilizada, porque todos somos moçambicanos, podemos pensar. Voltando à sua questão, a questão da comunicação, é que nem para os casados ou os namorados, a comunicação é fundamental. A comunicação é fundamental. Se não há uma boa comunicação dentro de uma casa, tanto com os filhos, tanto com o esposo ou com a mulher, a casa não está boa. Então, é preciso, como o colega falou, é preciso trazer mais informações à população, dialogar mais com a população, trazendo mais a realidade, mostrando o lado positivo das coisas, como é que estão a acontecer, nem que seja os negativos também mostrar. Não só aparecer a se pronunciar, a defender uma causa só porque é forçada, foi forçado a vir a aparecer. Então, o governo tem que dotar esse sistema de comunicação. Se o atual governo apostar na comunicação, creio eu que a comunicação com o povo, creio eu que a própria credibilidade neste governo que está a iniciar agora, que só tem 30 dias, pode melhorar assim que é. E podemos aqui não pensarmos que o governo está a implementar o plano do B, do C, do F. Então é preciso o governo estar mais presente com a população. Não sei se seria interessante voltarmos ao sistema do ex-presidente da República, Armando Milguebus, às presidências abertas, que eram meramente o contacto com a população, que sabia, ou trazer o antigo fundo que era também, acho que era de 7 milhões, não sei se é um dos planos que podia não só reduzir as taxas, mas também essa questão da comunicação é fundamental para o atual governo que é do presidente o Daniel Chapo, trazer a comunicação como um dos pilares com essa coisa. Diminuiria aqui, ou minimizava as questões dos conflitos, no meu ponto de vista, mas também traria mais uma confiança a essa população que já não tem lá uma grande crença
neste partido e no atual governo. Exato. Sim, Só para trazer aqui um subsídio. É assim, a questão da transparência ela é muito importante porque todos os feitos ou tudo aquilo que são operações por parte do governo e das instituições, ela é relatada. Mas o compromisso está muito mais acima disto. O compromisso, ele de facto faz com que o indivíduo diga o que fará, como fará e quando fará. Então, isto é que é o diferencial. Nós podemos, muitas das vezes, entrar numa confusão nestes dois termos. Transparência, eu posso fazer um trabalho, fazer uma presidência aberta, depois venho relatar o que aconteceu em Cabo Delgado, no mês X ou depois de 6 meses. Mas quando eu tenho um compromisso com um povo que eu respeito muito, que é o povo moçambicano, de facto, eu digo quando farei, como farei, e quando percebo que a data se aproxima, aquela promessa, e eu não irei conseguir, de facto, efetivar aquela promessa, eu apareço em público a me redimir, a pedir desculpas por não poder de facto efetivar aquele combinado naquela data e fazer se calhar uma nova promessa ou numa outra vertente dizer que olha, não será possível. Isto sim é que de facto transforma homens de verdade em grandes homens dentro de uma sociedade. Muito bem, muitíssimo obrigado, Dr. Mulungu, e continuo mesmo consigo nesta transição que fazemos para o segundo tema, que, como eu dizia antes, está diretamente interligado com o primeiro, que fala sobre a possível redução do custo de vida, é um pronunciamento do Presidente da República. No entanto, agora falamos sobre o descontentamento quanto a este mesmo custo de vida, como também as manifestações. Estas manifestações que são uma clara consequência daquele que é o aumento exponencial do custo de vida, como também o desemprego no nosso país. E vou questionar ao Dr. Mulungu o que realmente é que está a alimentar estas manifestações. São apenas questões económicas ou há então outros fatores por detrás? Bem, aqui há muita coisa por detrás, há outros fatores mesmo por detrás, mas é preciso perceber algo. Numa família onde tem filhos, é uma família de 5, 4 filhos, quando os filhos discutem, se desentendem, não afeta diretamente a eles como tal, afeta diretamente os pais, porque os pais são um símbolo de qualquer tipo de comportamento que estes filhos terão, qualquer tipo de sucesso ou fracasso que esses filhos terão, apesar de existirem algumas exceções. Mas, no final de tudo, eles se sentem, de certa forma, culpados por isso. Então, é o que nós estamos a assistir aqui em Moçambique. Nós temos constantes manifestações, irmão contra irmão. Quando eu mando parar um caminhão, tem cimento, eu não vou prejudicar naquele momento de uma forma direta ao governo do dia. Eu vou prejudicar aquela empresa ou aquele empresário ou aquele armazém ou aquele irmão que está a transportar aquela mercadoria, porque depois pode ser responsabilizado ele como o transportador. Mas no final do dia, quem fica prejudicado também por causa da questão da desordem e deste não entendimento é o governo do dia. Então aqui é o alvo indireto para alcançar o alvo direto. Mas isto aqui tem uma outra explicação. É que nós entramos numa fase em que esta forma de cobrar o exigir, ela está a transformar-se na nossa forma de ser e estar. Ou seja, nós temos a percepção de que se as instalações do canal FTV não estão a fazer devidamente aquela ação social que se esperava, nós vamos bloquear e não vai se circular no troço que de facto faz-nos chegar às instalações da FTV. Eu acho que isso não é de bom tom. É verdade que em parte parece resultar, e este parecer resultar é que prejudica este processo, porque não podemos esperar um filho que chora para poder de facto lhe colocar a Xuxa na boca. É preciso que a Xuxa esteja lá disponível e ele perceba que se eu chorar a Xuxa está aqui.
Então, quando ele percebe que a Xuxa está distante, ele sempre vai chorar. A título de exemplo, nós tivemos ontem o troço de Júlio Nyerere, ele estava de facto inviabilizado, não havia circulação de praticamente a zona de Ulene Expresso até a Praça da Juventude, que é conhecido como Maguanini, não havia circulação. Por quê? Porque há um troço ali no meio destas zonas que eu referenciei que está extremamente degradada. Então precisa de uma intervenção de uma forma imediata, com urgência. Mas e a exigência por aquelas bandas, ela de facto é legítima, porque há uma entidade, que é a JJR, passa publicidade, que estava de facto a fazer o trabalho naquela zona, desde a Praça dos Combatentes até de facto a Praça da Juventude. Mas por causa das manifestações, supostamente, pode ter sido uma ou outra razão, ela teve que abandonar de facto as obras. E isto degradou a zona conhecida como Bombas de Chicanhanina, até mais ou menos a zona da Lixeira. Aquela zona toda ela não está em condições de transitabilidade para veículos ou viaturas que no final do dia são cobradas por parte das autoridades a questão de expensão de veículos. Então, nós estamos a assistir a estes problemas todos. Esta é uma nova forma de ser que nós nos encontramos nela. Então é preciso eliminar isto. É preciso que nós encontremos uma outra forma de fazer pressão ao governo do dia. Esta forma, sim, está a surtir algum resultado, mas ela não é muito adequada, porque ela prejudica o nosso irmão. Não sei quantas pessoas estão desempregadas hoje por conta deste tipo de comportamento que nós temos. Não sei quantas empresas fecharam por conta deste tipo de comportamento. E isto vai se alastrando. Outro exemplo é o aeroporto o Porto de Chonguene, que está sendo construído. Na zona das docas mesmo, houve uma inviabilização da construção do porto. Então, se nós estamos a inviabilizar a construção do porto, porque ela não está devidamente a arcar com aquilo que é o seu contrato social ou a sua responsabilidade social, significa que se eles abandonarem aquilo, nós não teremos mais também a questão prometida da responsabilidade social, que é a energia ou o melhoramento de infraestruturas tipo estrada. Então, é preciso nós entrarmos num braço de ferro em jeito de negociação para alcançar um determinado tipo de resultado que tenha data e tudo. E depois disso não se cumprir, aí sim nós podemos partir de facto para uma outra forma comportamental perante a esta falta de palavra por parte das entidades. Muito bem, Dr. Mulungu, continuo consigo para fazer esta pergunta. O que é que está, então, a aumentar a indignação popular e, consequentemente, a radicalizar os protestos? É a falta de uma resposta eficaz por parte das autoridades ou então a própria gravidade da crise ou do problema? Bem, nós estamos em crise já há muito tempo, há vários anos. Nós tivemos sempre ajuda no nosso plano quinquenal, o nosso orçamento ele sempre foi de facto auxiliado por entidades internacionais, mas nos últimos anos nós não tivemos isso, e não só porque o nosso Estado ou o governo queria proteger alguns funcionários porque de facto tinha que diminuir esses funcionários, não conseguiu cumprir com aquilo que foram as indicações principalmente do Banco Mundial, porque estas indicações do Banco Mundial, em parte, podem ajudar para questões financeiras, mas numa outra vertente vão prejudicar muito a nível social o próprio Estado. Ou seja, você terá muita gente a fazer manifestações porque não tem emprego e terá pessoas que têm conhecimento, mas estão sentadas em casa. Então, aqui nós encontramos esse braço de ferro. E este braço de ferro está dentro desta crise, ou cria esta crise toda que se alastrou até o conflito pós-eleitoral. O conflito pós-eleitoral também, não podemos achar que as manifestações começaram depois do dia 9 de outubro. As manifestações começaram muito bem antes disso, só que elas iam sendo adiadas com intervenção ou com a demonstração de uso de força ou intimidação
criação do fear factor por parte da polícia. Então isto foi sendo adiado com o tempo, mas o grupo de jovens que queria se manifestar, ele nunca tirou o pé da estrada para poder exibir o seu cartaz. Então, com o 9 de outubro, a politização, a instrumentalização, nós tivemos uma aderência dessas manifestações. E isto veio, de facto, colocar a cereja no topo do bolo, ou seja, a cereja era a crise que nós todos estávamos a mergulhar. Então, colocou-se a cereja do bolo. Hoje, Moçambique não tem nem divisa estrangeira para poder importar determinados produtos essenciais para a funcionalidade do Estado. Hoje, Moçambique não tem arroz, é por isso que os preços são muito altos. É preciso auxiliar a classe empresarial para poder importar esse arroz. Hoje, Moçambique não consegue controlar o setor social, está muito está muito degradado, que de facto requer muitos anos para poder recompor isto. Hoje Moçambique tem dois governos, tem um governo fantasma e depois tem um governo legítimo perante as leis. Hoje Moçambique tem algumas instituições privadas, estratégicas, que não estão a funcionar por conta das manifestações. Então é preciso compreender que é um pacote, e este pacote todo calhou na governação do presidente Chapo. Então é preciso que ele tenha esta pujança, tenha uma equipe que esteja disposta a correr. Eu acho que muita gente fez oração para não ser nomeado para nenhum cargo neste momento, porque não está fácil para ninguém. Isto está extremamente pesado. O Estado moçambicano requer respostas, requer dinâmicas extremamente acrescidas. Os fatos vão conhecer a transpiração desses senhores. Muito bem. Vou agora voltar para Baltazar, para fazer uma pergunta diferente em relação àquela que fiz ao Dr. Mulungu. No entanto, voltarei para a última pergunta que coloquei. Qual o impacto político que estas manifestações podem trazer a curto e longo prazo? Podem enfraquecer a imagem do governo ou então servir de catalisador para mudanças? Bom, já bem no final do comentário do Dr. Mulungu, ele já adiantou aqui essas abordagens, que o atual governo tem certas responsabilidades acrescidas em colocar em prática as ideias da sua governação. Esses impactos essas medidas podem trazer um impacto político a partir do ponto de vista, ou a partir do momento em que elas não serem materializadas. Por exemplo, a redução da taxa do IVA. Desculpe, na verdade, que impacto político as manifestações podem ter? Que impacto político as manifestações podem trazer? Bom, o impacto político que nós já estamos a viver isso. As manifestações, as novas abordagens de reivindicações que hoje em dia estamos a ter, elas não habituadas, né? E, como disse o Dr. Mulungu, como ele trouxe alguns exemplos da própria, posso dizer, de uma família, então dos filhos, tudo isso. Então é preciso confiar nessas medidas do próprio, para que isso não possa agravar-se ainda mais dentro desse cenário político que a gente está vivenciando. Então é preciso acrescentar, ou melhor, reforçar ainda mais aquilo que já havíamos falando, a questão da comunicação. É preciso essas medidas elas serem materializadas, assim, que é para o cenário não ser ainda pior daquilo que a gente já está a ver nos últimos tempos. Então é preciso que o governo, como mais uma vez aqui, cito ele porque traz umas abordagens muito interessantes do Dr. Mulungu, é preciso que o atual governo dê cara daquilo que é das suas intervenções, das suas medidas, para que tenham uma governação não fragilizada daquilo que são meramente promessas políticas, mas sim que eles tragam, aliás, que o atual governo traga uma governação ou um posicionamento muito saudável, que é, como mais uma vez chamo ele,
que é a questão de ditar, fazer, cumprir, fiscalizar e fazer acontecer essas coisas. Muito bem, pois então estaremos a dizer que estas manifestações podem ou não enfraquecer a imagem do governo ou então servir de catalisador para mudanças. Enfraquecer vai depender da própria governação do próprio governo. No momento em que o governo for adotar algumas medidas e essas medidas não refletir naquilo que são as exigências da própria população, elas podem vir a enfraquecer o próprio governo. Agora, no momento em que eu acho que a longo prazo, eu acho que essas manifestações elas podem não vir a ter essa proporção, mas isso vai ditar aquilo que o governo vai chancelar nas suas medidas que vem ditando. Por exemplo, a partir dessas taxas, é o primeiro teste que vamos vivenciar, que é a redução da taxa. Se de fato acontecer, teremos aqui tentar resgatar a própria confiança da população sobre esse novo governo que é contestado e que acredito que não tem muita credibilidade, mas está aqui mais uma oportunidade de poder fazer acontecer e dizer que, olha, nós estamos aqui como governo para poder defender aquilo que são os interesses do Estado e da população. Muito bem. Já agora voltando para a última pergunta que coloquei ao Dr. Mulungu, estas manifestações, o que é que realmente está a alimentá-las? São questões unicamente económicas ou então há outros fatores? Bom, eu acho que já sou fã do Dr. Mulungu nos seus comentários e acabo me espalhando alguma coisa. Por que eu digo isso? Ele traz uma abordagem de que as manifestações elas já vinham acontecendo. Depois ali a gente encontra a questão posso dizer, o alarme que encontramos nas vias públicas, que era a contenção policial, que assustava a população. Então, aquilo ali, em algum momento, já fazia temer a população de querer seguir com as manifestações. Mas, como ele diz, as manifestações elas não começam pós-dia 9, elas já vêm acontecendo antes disso. Em vários momentos na governação do próprio o ex-presidente Filipe José Nyusi, vimos que a população em algum momento tentou fazer essas manifestações e que não teve nenhum sucesso. Então, com o momento político ou o momento eleitoral, ela vem a ganhar mais um peso por questões políticas por certas agitações, né? Agitações de um lado, de uma certa liderança que olhava desse lado, e as mortes que foram acontecendo também acabou agravando muito mais isso. Hoje já temos um novo governo, as manifestações elas ainda acontecem, mas é preciso entender que essas manifestações, como muito bem disse, essas manifestações vêm ganhar um novo modelo de fazer. Os bloqueios, os saques, as mortes, as ameaças nos bairros, as perseguições, tudo isso não são meramente questões partidárias ou eleitorais, mas são questões que já vinham acontecendo, isso, só que a gente pode até perceber neste momento que isso já vem gerando um impacto nisso tudo. Mas, por exemplo, as manifestações que aconteceram ontem pela Avenida Júlio Nyerere, Praça da Juventude, tudo isso, é fruto daquilo que a gente vem fazendo as coisas atualmente, né? Antigamente não havia os bloqueios das estradas, não havia as mortes, não havia o ataque indivíduo. Quer dizer, você está a reivindicar uma coisa para um governo, mas ao mesmo tempo está a atacar o seu próprio irmão. Por exemplo, os chapeiros dizem que não podem pagar a portagem. Mas meia volta eles atravessam na portagem, mas meia volta não reduzem o preço do chapa para poder mitigar aquilo que são a situação do próprio passageiro, do próprio irmão. Então, é mais ou menos isso que poderia trazer. Então, não adianta você reivindicar uma coisa e ao mesmo tempo você também não está ajudando para essa coisa. Então, não adianta aquele valor, aqueles 40, 50, 60 meticais que você que tirava para pagar a portagem, hoje já não está a pagar, então tem que se fazer sentir também no bolso do cidadão que está subindo o chapa. Então, não é só você reivindicar, é aquela coisa, o dever e o direito, neste momento. O dever e o direito. As manifestações vão acontecer dessa forma,
parece que a cidade de Maputo já vem ganhando uma liderança em termos de manifestações. Antes a gente apontava Beira, Maputo, Beira, Nampula. Hoje em dia, essas cidades parecem estar calmas. Maputo parece que é o dia das manifestações todos os dias. Vivemos com as manifestações na província de Maputo quase todos os dias. Gaza também. Gaza também está. A Zona Sul parece que quer mostrar uma pujança aqui em termos de pujança em termos de reivindicações. Niassa pouco se fala. Cabo Delgado até no conflito armado pouco se fala a questão de manifestações. A Zona Centro, Chimoio, Zambésia, por aí. Então, é preciso também analisarmos o que está acontecendo em Maputo exatamente. Hoje em dia, circular na província de Maputo é difícil, não interessa a hora. Está difícil. Se tu levavas uns 10 minutos saindo da praça, uns 30 minutos saindo da praça da juventude até a praça dos trabalhadores, hoje tu já não levas 30 minutos ali. É engarrafamento, são as estradas. Então, a população encontra a manifestação numa forma de se reivindicar daquilo que eles acham que... E dessa forma o governo vai nos ouvir. Às vezes não é querer fazer aquilo ali, mas é querer, tipo, olha, eles têm que nos ver que nós estamos a reivindicar com isso. Então, são certas situações que nesse período aqui de pós-eleitoral, foram incutidos uma forma de ser, de estar diferente pelo um grupo, que esse grupo, hoje em dia, não tem ajudado também a própria população. Vamos ver, quem vai tomar as certas medidas de redução da taxa de IVA é o governo do dia, ele que tomou posse. De forma, então é preciso termos cautela, pedir ao povo moçambicano que tenha cautelas em termos de a forma. Não estamos a dizer que ninguém pode reivindicar. Sim, podemos reivindicar. A situação está boa, não está boa, sim, aceitamos. Mas é preciso ver que forma ou que meios a gente usa essas reivindicações para atingir um objetivo que é melhoramento da estrada, a baixa das taxas que já foram mencionadas agora. Então, há várias formas de reivindicar que não sejam essas que hoje em dia, porque está trazendo um sofrimento, não só para si, mas também para os outros que um cidadão pacato que todos os dias convive ou tenta fazer a sua vida através daquilo. Então, é preciso, enquanto população, vermos que forma que a gente está a reivindicar para que isso não nos traga problema futuramente. Muito bem, já volto para si. Vou agora ao Dr. Mulungu, porque esteve a falar, quando da sua intervenção, sobre as manifestações não terem começado então a acontecer depois do dia 9 de outubro, que é a data em que foram realizadas as eleições gerais, em que Daniel Chapo saiu então vencedor. Nós temos cá uma pergunta: de que forma as manifestações podem influenciar o futuro eleitoral? Bem, as manifestações elas já começaram, de facto, a influenciar aquilo que será o futuro eleitoral. Só que temos que ver isto a partir de detalhes como esta abertura para se negociar ou se renegociar o pacote eleitoral. A partir deste momento nós começamos a perceber que sim, de facto, elas terão um impacto ou influenciam o próximo pleito eleitoral. Mas, e não só, elas influenciam diretamente também na questão comportamental dos próprios partidos políticos. Hoje há uma nova percepção e admira-me muito que alguns partidos estejam adormecidos. Este seria um momento crucial para, de facto, conseguirem vender a sua imagem e resgatar boa parte daquilo que é o eleitorado. Mas o que estamos a assistir é que parece que há um monopólio ou há dois lados que estão a entrar em choque. E nós temos isto numa situação em que há vários partidos a nível do Estado moçambicano, inclusive partidos que estão na Assembleia da República. Então é preciso capitalizar isto. Eu não conheço nenhum partido a nível mundial que não consegue capitalizar fenómenos sociais. Os fenómenos sociais todos são para ser capitalizados a favor da imagem dos partidos políticos. Então, esta seria essa chance. Então, os próximos pleitos eleitorais, nós esperamos que haja transparência, esperamos que haja
um jogo aberto, com uma determinada igualdade. Quando digo igualdade, é que nós vamos verificar isso perante as leis. Perante as leis, sim, é possível ter igualdade, mas perante capacidades, aí não é possível ter igualdade, porque você tem uma Frelimo que está há muito tempo no poder e tem uma capacidade acrescida em detrimento de outros grupos partidários. Tem uma Renamo, também já tem uma base sólida, temos uma MDM, já tem uma base considerável, depois temos Podemos e Nova Democracia, que são atores emergentes, mas que precisam, de facto, também se reposicionar, porque a imagem que elas carregavam, até serem conhecidas, é uma imagem que elas já estão um pouco beliscada. Então é preciso aqui contornar isto e criar uma nova imagem. Então estas manifestações, de facto, elas têm uma influência muito profunda naquilo que é o plano político nacional e principalmente quando olhamos para os atores. Mas, em boa verdade, eu gostava imenso, eu em particular, que neste processo de negociação deste pacote eleitoral não houvesse intenções de partidarizar este pacote, porque este é que é o grande problema. Nós encontramos lá representantes da Renamo, da Frelimo, do MDM, então praticamente acho que teremos agora do Podemos, porque também já conseguiu assentos na Assembleia da República. Então é preciso eliminar isto. É preciso que este pacote ela esteja repleta de moçambicanos que não estejam a vestir camisola nenhuma. E aí sim é que teremos transparência. Agora, a questão de um foi subornado e o outro, isso será estritamente responsabilidade desta pessoa que foi subornado para, de facto, conseguir aqui dar uma determinada vantagem a um determinado grupo. Muito bem, eu já ia mesmo perguntar, era a minha última pergunta para esta edição do programa, como é que os partidos políticos podem explorar este momento de descontentamento. No entanto, o Dr. Mulungu já adiantou a resposta antes mesmo que eu colocasse, por isso eu vou mesmo para o Dr. Baltazar para trazer a sua perspectiva em relação a esta pergunta. Como é que os partidos políticos podem explorar este momento de descontentamento popular em relação ao governo do dia? No meu ponto de vista, aquilo que na ciência política chamamos de marketing político, esses partidos, não sei quais, mas esses partidos políticos, como falou aqui, os partidos emergentes, o Podemos, Nova Democracia, são partidos que eu acho que deveriam aproveitar, levantar a sua bandeira neste momento, trazer a sua imagem. Vimos uma Renamo que não nos habituou, né? Uma Renamo apática, daquela que nos últimos anos foi liderada pelo saudoso falecido Afonso Lhakama, que sempre esteve ali e teve uma voz, mas nos dias de hoje a Renamo está nos habituar ou está nos mostrar que está mais em aquilo que chama-se mais de negociatas e por aí vai. O MDM também teve pouco a dizer, né, em termos da sua própria imagem, pós-eleitoral também, e aquele MDM do falecido também, Davis Mango, e eu acredito que era um momento oportuno, quando você gosta de uma moça e a moça se separa daquele jovem, você faz o possível de poder aparecer naquela moça, né? Tipo, mostras uma pujança total para poder ser aceite. Então, eu acho que os partidos políticos, Renamo, MDM, Nova Democracia e Podemos, eu acho que era um momento oportuno deles aparecerem. Vimos um momento em que das negociações, o momento em que a gente pensava que não iam tomar poder e depois tomaram, depois recuaram. Então, são momentos em que também acabou não trazendo uma boa imagem desses próprios partidos a nível da população. Depois, ali vimos os nomes que eram dados, traidor e outros atrás de dinheiro, por aí fora. Então, eu acho que
esses partidos, acredito que eles têm uns bons, devem ter uns bons assessores políticos que trabalham muito mais na comercialização da própria imagem, aquilo que na ciência política uma vez diz, chama-se sobre marketing político, né? A materialização desses partidos é preciso melhorar muito para poder, pensando a longo prazo, né? Pensando a longo prazo, essas eleições já se foram, e já temos um governo, e esse governo já começou a dar suas medidas, suas caras para aquilo que é a sua governação. Então, daqui a uns 2, 3 anos teremos algumas eleições e voltaram de novo a perseguir essa população. Então, e essa população precisa saber, né? Até o próprio Venâncio, hoje em dia, ele já não está mais preocupado em governar o país, está preocupado mais as passeatas, as caminhadas que ele faz com a população. Eu, no meu entender, são mais encontros de poder vender a sua própria imagem para casos futuros, né? Porque se ele para com essas passeatas todas, o Venâncio também, a população, a nossa população, aquela que dificilmente guarda as coisas, esquece tão facilmente. Então, o Venâncio hoje está mais preocupado com o futuro do que o presente, mas é o presente que vai mover o futuro dele. Então, é preciso também que a Renamo, o MDM apareçam e a nossa oposição em Moçambique, claramente isso já viram em vários debates, que ela está fragilizada, No momento em que precisamos da própria oposição, a oposição ela não aparece, né? E vimos ali nas manifestações, era só um partido que levantava a bandeira, a Renamo em nenhum momento apareceu a dar sua cara, o MDM em nenhum momento apareceu. O aparecer que eu chamo não é aquele de se juntar às manifestações e fazer os desbloqueios, não. Então, dar o seu parecer e seu posicionamento político em prol da sua própria casa, defender a sua casa, como é que eu seria, porque na política é momento, e esse momento pode trazer dias bons, também pode trazer dias maus. Mais uma vez, o Venâncio já está a preparar o seu futuro, com ou sem, está aí, ele vai fazendo as suas passeatas no sentido de alimentar o seu ego e alimentar a sua própria imagem, pensando já no futuro. No presente, eu acredito que já não há espaço para o Venâncio dizer que vai considerar, vai governando da sua maneira e do seu jeito, mas a finalidade dessa é a venda da sua própria imagem e ainda por cima deixar a sua própria imagem na população, que futuramente essa própria população vai precisar, o que não acontece nos outros partidos. Muito bem, continuo consigo mesmo para responder à penúltima pergunta para esta edição terça-feira do Linha da Frente, para dizer-nos o que é que considera que a oposição pode fazer para consolidar a sua posição como uma solução viável para o povo e sem cair então em pronunciamentos populistas. Bom, a oposição moçambicana já nos habitou uma forma de fazer política muito diferente daquela que, se tu fores a ir à África do Sul, se tu fores a ir ao Brasil, ou mesmo aqui um país do nosso vizinho Zimbábue, é difícil você ver a oposição aliado a essas coisas, né? Tivemos a oportunidade das negociações em que a oposição não se impôs como a própria oposição. Então é meio difícil você dizer que futuramente essa oposição poderia trazer um impacto. Nos próximos pleitos eleitorais, a gente veja um cenário não diferente deste que a gente ultrapassou, em termos da sua colocação dentro da política moçambicana, porque já vem assim desde as eleições, acho que depois das segundas eleições, depois de 62, depois de 64 tivemos outras eleições. Então, desde a liderança do próprio Afonso Dhlakama, por mais que o próprio líder saudoso Afonso Dhlakama, ele impunha, né, a sua colocação, essas coisas, mas dizer que essa oposição de hoje, da forma como está a ser feito, né, tenho lá minhas grandes dúvidas que teremos uma frente, e quem agradece isso é o Partido Frelimo, que é um partido sólido, coeso, tanto fora, tanto dentro do partido,
e vem passando a sua classe naquilo que são a conquista do poder do Estado moçambicano. Agora, é preciso que fazer uma revitalização dentro dos partidos da oposição, no sentido de erguerem-se e começarem para não termos aquela toda a situação que vimos na Renamo, no seu congresso, na Zambésia, que teve suas implicações e terminou como terminou, a Renamo como está hoje. E o futuro do Podemos é aquela conversa. Quem estava com o Podemos? O Venâncio estava com o Podemos. E o MDM também, vimos os assentos que praticamente não teve muita coisa. E é aqui, se os partidos políticos continuarem da forma que está, o cenário vai piorar ainda mais. Depois vamos reclamar que os assentos são muito ocupados pelo Partido X, não o Partido X. Mas se a oposição continuar da forma como está a fazer a política, hoje em dia, antevejo, não queria usar esse termo, mas antevejo uma derrota esmagadora daquilo que é as próprias eleições. Então, é preciso a oposição fazer até pensa-se, ou dá-se a opinião de que podia haver uma colisão, uma união entre os mas cada um defende seus interesses dentro do seu partido. Vimos a situação do namoro entre o Venâncio e o Podemos, como que terminou. Então, juntar MDM, Renamo e Podemos, no final depois o que vamos ter? É uma questão difícil. Muito bem. Dr. Mulungu, o Dr. Baltazar considera que a Frelimo é um partido já consolidado, isto é, um partido sólido. No entanto, eu faço a mesma pergunta. O que pode a oposição fazer para se consolidar como uma alternativa viável, sem então cair em promessas populistas? Bem, para já há pouca margem de manobra para a oposição no geral. A única oposição que existe neste momento é o Venâncio Mondlane. A Renamo, o MDM, a Nova Democracia, o Podemos, eles não constituem como tal uma oposição. Parecem mais atores políticos que agem tendo em conta aquilo que são as suas agendas. Se formos olhar desde o princípio destas manifestações, ou seja, quando as manifestações começaram a ter uma repercussão maior a nível nacional, a partir do dia 21 de outubro, nós vimos uma espécie de distanciamento por parte daquilo que é a oposição a nível nacional. Numa primeira fase, havia uma compreensão de que a oposição não quis dar a cara para que a comunidade internacional tenha a percepção de que tratava-se de uma convulsão social, ou seja, é algo de moçambicanos somente, não tem um envolvimento político, não há nenhuma instrumentalização. Mas, em paralelo a este pensamento, nós tínhamos as lives do Venâncio Mondlane, que era, de facto, o ator moral destas manifestações, ou seja, a pessoa que convidava os moçambicanos a saírem às ruas e a manifestarem. Então, este processo todo elevou em boa parte aquilo que é a imagem do Venâncio Mondlane e varreu a oposição para, de facto, o devido lugar. E este lugar foi comprado por parte da Renamo, em boa parte. A Renamo comprou isso quando negou um determinado candidato ou um candidato exigido pelo povo dentro da própria Renamo. E de facto reconduziu o Ossuf Momad, o general Ossuf Momad, para a candidatura à presidência da República. Ou seja, a Renamo entrou numa espécie de estado vegetativo dentro da própria Renamo. Isto culminou com este resultado que nós vimos, um resultado histórico. A Renamo passa do já habituado segundo lugar, com uma aspiração para primeiro lugar, para uma posição de terceiro lugar. E mesmo assim, dentro da própria política, a política funciona como uma organização qualquer. Se a liderança não consegue trazer resultados formidáveis, é preciso que ela seja afastada. E o general Ossuf Momad não foi afastado, mesmo tempo traga um resultado histórico para a própria Renamo, que é colocá-la no terceiro lugar. E numa outra vertente, nós tivemos, de facto, o MDM.
O MDM tem uma liderança contestada. É uma liderança que, desde a sua ascensão, devido à ligação que tem de irmandade com o fundador do MDM, que é o Davis Simango, ela foi vista como sendo alguém que está a trazer uma imagem ao próprio MDM de um grupo de família. Então, sendo assim, o MDM começou a entrar em descrença. E é esta descrença que, em boa parte, contribuiu para que o MDM fosse um partido meramente protocolar. Quando digo protocolar, é que só está lá para cumprir com aquilo que é a agenda da Comissão Nacional de Eleições, ou seja, há eleições, o MDM participa. Não tem um objetivo claro desenhado, apesar do MDM ter aparecido na campanha eleitoral de ano passado com aquilo que eu considero, opinião pessoal, o melhor manifesto. Depois nós temos o Grupo Podemos. O partido Podemos veio com muita força porque estava na boleia do Venâncio Mondlane, conseguiu 43 assentos na Assembleia da República. É muito bom, é um investimento que foi feito por parte do Podemos, lucrou de uma forma positiva, tem os meus aplausos pela visão que eles tiveram, mas de facto eles perderam a sua matéria-prima, digamos de passagem, que é o Venâncio Mondlane. Então, tendo perdido esta matéria-prima, é preciso que eles procurem nessa escuridão em que eles se encontram uma forma de garantir uma manutenção do poder, porque eles vão perder um bom número daqueles assentos que eles têm na Assembleia da República. Por quê? O Grupo Podemos não tem uma estrutura, o Grupo Podemos não tem células a nível do país, o Grupo Podemos não tem um grupo como tal que é de simpatizantes do Podemos. O que eles tiveram é uma boa franja da nossa sociedade que depositou o voto para o Podemos. Então, esta má leitura por parte da oposição a nível nacional, acompanhado de uma má atuação dentro da própria política, isto contribui para que, de facto, a oposição fique ela adormecida e ela seja funilada à imagem do Venâncio Mondlane. Ele carrega todos os pecados ou as vantagens da oposição consigo. E ele está a capitalizar isso, tem feito as suas passeatas, faz os seus showmícios, eu chamo de showmício, além de comício, ele faz os seus showmícios. E pronto, aquilo é uma campanha eleitoral. E a Frelimo, por sua vez, já tem uma estrutura montada, tem o presidente, já tem o secretário, e tem o secretariado. Então, essa estrutura vai permitir com que a Frelimo também, porque não há nada garantido daqui a 5 anos, comece a entrar numa corrida de facto, se posicionar no sentido de garantir esta manutenção do poder, porque o poder não é algo muito fácil de gerir, é algo extremamente difícil e requer uma pujança muito elevada por parte dos atores envolvidos. Muito bem, disse aqui que Venâncio Mondlane veio a ajudar de certa forma o Partido Podemos. Nós bem sabemos a maneira como Venâncio fez isto, que foi com a mobilização das redes sociais. É uma pergunta que eu vou colocar sobre as redes sociais como a última. No entanto, agora eu quero saber, considerando que o Partido Podemos se desintegrou, ou Venâncio Mondlane se desintegrou desta família do Podemos, como é que este mesmo partido pode então se consolidar, visto que a maior força, e o Dr. Mulungu considera que Venâncio Mondlane é que é a oposição, os restantes partidos não são, como é que esta força política pode então se consolidar neste meio? Bem, há muitas dificuldades neste campo minado. Este é um campo minado e quem de facto colocou as próprias minas e esqueceu a sua localização no solo foi o próprio Podemos. Então é preciso que o Podemos volte à claridade, volte a ter uma percepção de que de facto o poder ele já foi alcançado em boa parte, mas o poder é igual à fama. A fama ela é fácil de conquistar. Você hoje em dia
pode ser como o menino Shitsungu e garantir a fama, mas há dificuldades em manter a fama. Isso é o mais difícil, é igual ao poder. Então o poder, ele tem essa dificuldade em poder manter. Então o Podemos, neste momento, tem essa luta. E veja uma coisa muito importante. Nós tínhamos o Elvino Dias, que era do grupo do Venaz, mas tínhamos o Paulo Guambi, que era do próprio Podemos. Ou seja, o Podemos nem consegue capitalizar esta perda irreparável, este dano irreparável de Paulo Guambi a nível de seus quadros. Então, se não consegue capitalizar isto, então terá dificuldades, de facto, de capitalizar muito questões sociais que o país atravessa. Porque quando há uma questão social, por exemplo, agora nós temos bloqueios nas províncias, era de praxe que estes partidos convidassem a imprensa e fizessem uma conferência de imprensa a explicar o posicionamento do partido. Então, o Podemos precisa fazer essas práticas. Essas não são práticas que ela terá que fazer na Assembleia. O jogo é duplo para quem tem poder. Faz no campo prático, que é no exercício das suas funções que lhes foram confiadas pelo povo, mas também faz dentro do próprio partido político, como sendo pessoas que estão em exercício incansável de busca de elevação do poder. Nas próximas eleições presidenciais, pode ter o Podemos tendo uma elevação daquilo que é a sua imagem, esta ambição de facto, concorrer para as presidenciais e não somente para as legislativas e provinciais. Muito bem, volto agora para o Dr. Baltazar para responder esta mesma pergunta, talvez em jeito de ajuda ao Partido Podemos, porque bem sabemos nós que daqui a 5 anos o nosso país novamente vai se beneficiar ou presenciar aquilo que é o pleito eleitoral, as eleições gerais, em que certamente algum líder de algum partido político, talvez do Podemos, seja o Albino Forquilha, vá se candidatar à presidência e é necessário que haja então suporte por parte da população. Diante deste fato, como é que o Partido Podemos, talvez o Albino Forquilha, podem se consolidar diante da população para manter a sua imagem ou então se manter no Parlamento e, quiçá, Albino Forquilha alcançar aquela que é a presidência da República, tendo em vista que Venâncio Mondlane, segundo considera Dr. Mulungu, é que catapultou este mesmo partido e inclusive o trouxe então à tona? Bom, é difícil negar que Venâncio era o Moisés do Podemos, né? É difícil negar isso. O Partido Podemos, acredito que tem bons assessores políticos, tem uma boa direção, conselheiros que possam estar cientes do que o futuro lhes prevê, né? Nem precisamos chegar até as eleições presidenciais. Brevemente poderemos ter as eleições municipais, que o Podemos poderá indicar um dos seus membros para a cabeça de lista para as eleições municipais. Veremos aquilo que pode acontecer. Neste momento o Partido Podemos já está fragilizado. Questiona-se ainda muito. Eu não estive em Moçambique, mas acompanhei toda a campanha do Partido Podemos, porque era a atualidade, o cenário e a coisa que movia naquele momento. Todo mundo queria saber quem é o Podemos, o que o Podemos ia oferecer. Não só o Venâncio, mas também o Partido Podemos. E acho que foi... Não vimos o Forquilha a percorrer com o Venâncio a nível das províncias. Posso estar errado, né? Mas não cheguei a ver o Forquilha percorrer com o Venâncio a nível das províncias. Era o Venâncio e os seus MCs nas suas caravanas. A única aparição do Forquilha foi no ato da assinatura e aqui na Matola, quando fizeram o seu lançamento da campanha. E Podemos, parece que até hoje não veio aceitar essa separação desse namoro que parece que o Podemos ainda está apaixonado, né, pelo Venâncio. E não conseguirá engrenar-se dentro da política
futuramente sem o Venâncio. É preciso encontrar, é preciso podermos ter uma escola, uma base e fazer um bom lançamento dos seus quadros e trazer fazer uma mercantilização dos seus quadros para o próximo pleito eleitoral, porque no atual cenário que a gente está vivendo hoje, dizer que o Podemos pode vir dar a volta com este povo, de tudo que se passou, das acusações que também, umas políticas, outras não meramente políticas, porque na política não há jogo limpo, né? Sabemos disso. Então é preciso que o Partido Podemos sente com a sua base e faça o seu plano, estratégia em termos de política, como é que pode viver de hoje em frente, porque sem o Venâncio, porque sabemos que o Partido Podemos é aquele que a gente só viu ali, da mesma forma que a gente só viu ali, foi surpresa, a gente não sabia, ainda estava ali, era incógnito com quem o Venâncio ia concorrer e vimos do lado aqui com o Podemos e o povo foi abraçando o Podemos porque o Venâncio estava ali. Então, é preciso, parece que não há uma possível reconciliação, uma vez que o próprio Venâncio já falou que vai criar seu partido com seus aliados e o Forquilha nunca apareceu ao público vir falar exatamente desse namoro, apenas o seu secretário que veio falar dessa separação. É preciso um plano muito sério, que possa vir persuadir essa mesma população que ontem confiou nesse partido e que hoje esse namoro teve desculpa a expressão, as suas tretas, as suas discussões e se desfez, mas o próprio partido Podemos, como eu disse, é preciso começar a criar os seus, a longo prazo, né? A longo prazo. É preciso criar a sua base e poder, porque como bem o Dr. Mulungu falou, o Partido Podemos ele não tem nenhuma base a nível nacional. Quer dizer, se a gente vai para Chimoio, não encontramos nenhuma célula do próprio partido. Se a gente vai para Pemba, a gente não vai encontrar uma célula do Partido Podemos. Então é preciso, a nível nacional, começar já a montar todo o cenário. Se quer voltar um dia a estar nesse patamar que se encontra hoje, é preciso que o Podemos comece a fazer a sua revitalização, de convidar, criar as suas células, as suas bases. E não sei se, além de Maputo, o Partido Podemos tem algum secretariado fora de Maputo. Posso estar um pouco errado aqui, mas é isso. Então, se o Podemos não começar a investir hoje, pós-Venâncio, posso estar errado, mas não teremos nem 10 assentos no Parlamento no próximo pleito. Muito bem. Mesmo para terminar, uma última pergunta. Como se sabe, as redes sociais foram potencialmente usadas para catalisar aquilo que são as manifestações. Não apenas a reivindicação do emprego para a juventude, como também a diminuição do custo de vida, que infelizmente, ao que parece, não parece estar ainda a acontecer, mas também foram usadas para contestar aquilo que se chama a verdade eleitoral. O que pensa sobre esta mobilização das redes sociais para, então, a realização destes mesmos protestos e reivindicação do desemprego, do alto custo de vida, como também da verdade eleitoral? Bom, começando com a fala do próprio Venâncio, ele diz que usava as redes sociais porque foi abandonado pelas mídias, né? Então encontrou as redes sociais como o campo onde ele podia se expressar mais e sem poder ter ajuda das mídias. No início houve aqui que essa campanha do próprio Venâncio limitaria-se apenas nas redes sociais, pelas visualizações e não muito algo que podia consolidar, mas vimos que parece que o país parava com as lives do Venâncio. Então, aquilo que a nova era da digitalização, também a política é convidada a seguir esses novos rumos, esses novos contornos. Se tu fores a ver países como o país que eu conheço aqui no Brasil, as campanhas elas não são feitas pelas caravanas. As televisões
as redes sociais, é o campo forte das eleições. E é uma nova era que devemos aceitar e dizer que, olha, estamos nos novos tempos, aquilo que esqueço-me daqui do filósofo, não Elísio Macamo, mas Severino Gomes, o filósofo, os novos tempos do novo moçambicano. Então, acho que esse é o título. Então, é preciso adaptar-se a essas novas realidades, né? Que a política moçambicana, tudo bem que questionava-se a popularidade do próprio Venâncio nos nossos distritos, que lá nas zonas mais recônditas, onde não é possível chegar. Mas vimos que quando o próprio Venâncio chegava nessas zonas, tinha uma aceitação política dentro desses estados. Por quê? Porque ele viu desse lado das redes sociais como espaço. Hoje em dia, as nossas juventude hoje, é mais fácil você se comunicar com eles via WhatsApp do que chamada normal. Então, e temos os vários, hoje, até a própria realidade moçambicana, hoje em dia, já temos alguns aplicativos de chamar táxi, porque a tecnologia também tem que entrar na política. E esse campo aqui que o Venâncio claramente se deu bem em termos das redes sociais. Era normal você encontrar uma família inteira sentar assistir às lives do Venâncio, né? O que o Dr. Mulungu chama o showmício, não o comício, mas eles faziam os showmícios dentro com os seus anamalalas, tudo por aí vai, por aquilo ali. Então, é preciso encontrar, é preciso entender que os tempos são outros e somos desafiados a encarar, a aceitar essa nova realidade. E as redes sociais são essas. Se tu for a ver eu hoje posso cometer um crime, por mais nem que o Dr. Mulungu não me conheça, há de me ver de um canto. Quem é esse jovem? O Jitsongo, o jovem menino Jitsongo, como é que foi? Foi através das redes sociais. O Venâncio, como é que a minha avó de Mandimba, a minha tia de Zambesa conheceu o Venâncio sem conheceu através das redes sociais. Então, é preciso entender que estamos nos novos tempos e as redes sociais elas são convidadas, nesse caso, o Venâncio usou as redes sociais para poder ascender-se ao possível segundo líder da oposição em Moçambique. E seria tapar o sol com apenas se a gente se dissesse que as redes sociais e a tecnologia não ajudou o Venâncio. Ajudou e está aí com os números que ele tem, com os números que ele registrava nas lives, mas que isso que também criou os seus contornos e vem criando os seus contornos até os dias de hoje na política ou na sociedade moçambicana. Muito bem, agora vou mesmo para o Dr. Mulungu, mesmo para fechar com esta última pergunta já colocada então Dr. Baltazar, e eu quero então perguntar ao Dr. Mulungu sobre as redes sociais ainda neste contexto. O que se sabe é que elas foram potencialmente usadas para dar a conhecer algum foco de manifestação. Em algum momento houve especulações de que havia então aquilo que se chama boicote para o uso das redes sociais e desta feita houve então um certo descontentamento por conta desse possível boicote e todas as redes de telefonia móvel acabaram por então cortar as redes sociais por tempo indeterminado e isto também veio atrapalhar aquilo que se chama comunicação para promover alguma manifestação em algum ponto do país e Venâncio Mondlane veio então usar as mesmas redes sociais para transmitir alguma ideia de onde é que viria a ser algum ponto de manifestação, o que trouxe então este boicote alguma dificuldade. Mas eu vou perguntar ao Dr. Mulungu o que é que pensa sobre o papel das redes sociais na mobilização destes mesmos protestos e reivindicação de todos estes pontos que já foram abordados. É a questão do custo de vida, que disse que está alto, como também o desemprego, que é evidente na juventude principalmente, mas também há diversos outros fatores. O que é que pensa sobre isto? Bem, é uma questão muito simples e a simplicidade da questão é que, em parte, o governo do presidente Filipe Jacinto Nunes contribui muito para esta visibilidade do Venâncio Mondlane. A partir do momento que eles restringiam a funcionalidade da internet, isto chamava mais atenção às pessoas, porque as pessoas que até não sabiam
por as agendas do Venâncio na questão das lives ganhavam conhecimento a partir da justificativa, ou seja, as pessoas quando questionavam o que se passa, as outras respondiam é porque o Venâncio vai fazer uma live. Então isto estimulava ou despertava uma curiosidade em querer saber o que de facto vai se dizer nestas lives. Então elas ficaram muito populares. Eu recordo que no auge desta restrição da internet, quando muita gente começou a usar os famosos VPNs, nós vimos que uma live de Venâncio Mondlane atingiu cerca de 100 e tal mil visualizações ou 100 e tal mil e pessoas a acompanharem aquilo ao vivo. E em poucos minutos aquilo atingiu a faixa de 1 milhão. E o número de seguidores também em poucos dias atingiu 1 milhão. Isto por conta desta tentativa do governo de restringir este acesso para que as pessoas não fossem a fluir às redes sociais. Mas isto é igual àquela criança que você lhe chama a atenção enquanto tem visita. Ela ganha um espaço para lhe desrespeitar ainda mais. Por quê? Porque você abriu um espaço para que o indivíduo possa se expressar com alguma ausência de respeito perante as pessoas que não pertencem àquela família. Então, é mais ou menos por aqui. Em parte, o governo estimulou esta crescente onda de afluência às lives de Venâncio Mondlane. Numa outra vertente, Venâncio Mondlane também mostrou-se ser alguém que tem domínio desta área de showbiz, do marketing como tal. Ele intitulava todas as manifestações, ou seja, as pessoas iam para lá pelo nome, qual é que será o novo nome. Se nós esperávamos o presidente Inhosse na altura fazer aquilo que é o balanço geral do Estado para ouvirmos o Estado da Nação está bom, transmite confiança e é resiliente. Nós ficamos ali a ouvir muita gente que esperava os títulos que iam se dar a estas manifestações. E fora estes títulos também havia esta crescente deste termo Anamalala, depois tinha os abraços que o Venâncio dava ali, e os beijos. Não, isto tudo, em parte, parece algo inocente no meio do embrulho, mas isto tem um papel muito importante. Você, quando entra no supermercado, a primeira coisa que você encontra são frutas e brinquedos, porque as crianças são o alvo adequado para o sistema de marketing. Porque as crianças podem puxar um pai e ele fazer uma compra de 10 mil meticais sem querer, porque quer satisfazer aquela criança. Então, este rol de coisas que nós encontramos ali no Venâncio Mondlane, que fizeram com que ele, de facto, capitalizasse as redes sociais ao seu favor. E isto demonstra que, de facto, deve haver aqui uma necessidade acrescida por parte dos outros grupos em usar as redes sociais. Ou seja, o Venâncio Mondlane usa maioritariamente o Facebook e também o WhatsApp. Mas o Facebook eu sou forte. E, em boa verdade, o Facebook não é uma rede social que muita gente usa na atualidade. Ainda temos o Instagram. Então, há uma necessidade dos outros partidos perceberem que o Instagram pode, de facto, capitalizar a sua imagem. Depois temos o antigo Twitter, que agora é X, também pode, de facto, trazer uma nova abordagem. É só perceber que até o Donald Trump, que está no epicentro do poder a nível mundial, usa esta rede social X para, de facto, comentar determinados assuntos. Agora, se o Trump está a comentar nas redes sociais um determinado assunto político, o que falta para os líderes ou os líderes dos partidos políticos a nível dos Estados africanos ou a nível de Moçambique também fazer a mesma coisa nas redes sociais? Por quê? Isto faz com que esta figura não caia no esquecimento. Agora, quando alguém fica no silêncio, fica à espera
de um dia aparecer no evento do Estado ou evento de uma certa magnitude, como 3 de fevereiro, como 7 de abril, como 1º de maio, nós começamos a perceber que não tem uma agenda que de facto esteja empenhada no sentido de acompanhar a evolução da atualidade. A evolução da atualidade significa que uma imagem ela deve ser construída nas redes sociais. Se também há uma necessidade de rebater narrativas, que são muitas delas construídas por Venâncio Mondlane, é preciso que elas sejam rebatidas nas redes sociais. Então, o governo também tem este desafio de usar as redes sociais como sendo um meio de canalização de informação para aqueles que eles estão a governar, que é o povo moçambicano. Se vamos criar uma lei, as redes sociais são propícias para divulgar essa lei. Quando, de facto, efetivar a questão da isenção dos produtos de primeira necessidade, é preciso que seja publicado nas redes sociais o processo todo e o contorno. E aquele fator que nós levantávamos, que é o fator da transparência, as redes sociais servem também de instrumento de auxílio para a efetivação desta questão de transparência. Ou seja, como diz Dambisa Moyo quando escreveu a sua obra The Winner Take All, ou Facebook, este aqui é o local propício para, de facto, fazer atividades com frequência. É só colocar um indivíduo com um computador, com internet, e ele vai, de facto, controlando as redes sociais, os debates, monitora tudo, e ele vai criando certos textos, certas fotografias para capitalizar a imagem de um determinado indivíduo. É só ver, as coisas mais partilhadas dos debates que temos tido são os recortes. Os recortes conseguem ter mais visualizações em relação ao programa todo do debate. E isto por quê? Porque o recorte ele tem facilidade de partilha, ele tem facilidade de visualização. Eu posso ver a andar, posso ver num instante parado numa esquina, mas um vídeo de 1 hora de tempo requer muita concentração e requer muito tempo gasto a acompanhar. Então, são essas as dinâmicas que devem ser compreendidas pelo Estado, pelos atores políticos. Trouxeste um exemplo muito claro, que é a divulgação a participação do próprio Trump nas redes sociais. O antigo governo, que era chefiado pelo Filipe Jatinhoso, todas as suas viagens, inaugurações, construções, eram partilhadas na sua conta própria do Facebook. Sim. Então, parece que o governo está ciente disso, que mesmo o atual chefe do Estado já tem lá a sua conta do Facebook, onde ele já partilha tudo que ele vem materializando nesses 30 dias da sua governação. Então, isso era só para sustentar a fala do Tom Mulungu. Então, não é esse o cenário que nós vemos na parte da oposição? Não, na parte da oposição a gente não encontra isso. Se formos a vasculhar as contas, eu acho que os partidos políticos nem têm conta do Insta, nem YouTube não tem. Então, se formos a ver, só tem o Facebook e mais para lá, mas não temos, se formos, mesmo o próprio Partido Frelimo, não tem alimentado muito a sua conta do Facebook. Se até o próprio Partido Frelimo não alimenta a sua conta, imagina lá uma Renamo, um EDM, o Partido Poder. Então é preciso os partidos políticos entenderem que a parte das redes sociais, a legislação, ela também é muito importante na sua venda da sua própria imagem para a extensão do seu próprio partido. Exato. Dr. Mulungu, ia mesmo terminar? Não, eu praticamente já estava no fim, mas em jeito de considerações finais, olha, eu vou buscar aquilo que foi o meu ponto prévio, a ordem. Vamos trabalhar para restaurar a ordem. É importante para nós, é importante para o Estado, não é importante para o polícia. O polícia é só a figura que tem, de facto, a responsabilidade de salvaguardar este item muito importante para a segurança, mas ele é mais importante para nós. Quem não dorme somos nós, quem não circula à vontade somos nós. Então, isto, de facto, é algo da nossa responsabilidade. Então, vamos sentar, vamos nos unificar,
vamos trazer consensos com os polícias, com os manifestantes, com a população, seja com quem for, para de facto encontrarmos aqui um caminho de convivência. Se há uma postura errada por parte da polícia, vamos dizer ao polícia neste sentar para dialogar, que olha, há uma atitude que você costuma enveredar por ela e eu não concordo. Então, esta será a oportunidade, de facto, para dizer a este polícia, e também o polícia dirá à população que não, eu também, quando você se comporta desta forma, eu também não concordo. Então, esta não concordo ou concordo vai produzir um consenso, e este consenso vai restaurar a nossa ordem. Exato. Baltazar, considerações finais sobre os temas que nós abordamos ou alguma coisa que queira então acrescentar? Apenas ir na mesma ótica do Dr. Mulungu. Eu também queria convidar os políticos, a comunidade moçambicana ou o povo moçambicano, que o diálogo será sempre a solução dos nossos problemas. É preciso conversar, é preciso sentar. As manifestações da forma que estão a decorrer não nos ajudam em nada, apenas só nos reduzem ou nos trazem para uma vida que não muito daquilo que são os princípios de desenvolvimento. Então, é preciso voltarmos, como sempre soubemos como moçambicanos, desde os acordos de Roma até cá, sempre soubemos conversar, desde os problemas do DDR, sempre soubemos conversar, e mais esses problemas que hoje em dia temos, é preciso chamar os atores, sentar e conversar e resolver. Ao povo moçambicano também é preciso saber fazer a manifestação. Saber fazer manifestação não é retardar a vida de um outro compatriota. Antigamente os chapeiros nos habituavam a um tipo de manifestação que era paralisar as atividades. Pode ser um dos meios. E não bloquear as estradas, queimar os pneus. Isso, ao mesmo tempo, pode trazer um desgaste das próprias estradas que também já não estão em condições. Então, é preciso trazer uma nova forma de reivindicar e não saqueando, não perturbando a via pública, no sentido de ser ouvidos. É possível sim ser ouvidos, estão a ser ouvidos, então é preciso assegurar esse perfil de um moçambicano que sabe dialogar, sabe resolver seus problemas. Dizem que na briga de mulher, do marido, ninguém entra, não, mas nessa briga dos políticos a população parece que já quer entrar, mas de uma outra forma a ser vista. Podem ser vistos, podem ser levados às suas reivindicações de uma forma, mas se forem de uma forma pacífica nos ajudam, porque a mesma estrada que a gente destrói, a mesma mercearia, o mesmo Shoprite que a gente destrói, são os mesmos serviços, os mesmos bens que amanhã poderíamos utilizar e, quem sabe, termos mais uma réplica daquilo que já temos. Exato. Caríssimo telespectador, nós sabemos apenas nós nesta linha da frente para debater sobre estes dois temas que, como dizíamos antes, estão interligados. Pronunciamento do Presidente da República em relação ao custo de vida e a intenção que o mesmo tem em reduzir este mesmo custo. Mas também temos o segundo tema que abordamos, protestos após eleições, que vêm acompanhados pela consequência daquilo que, ou pela causa, então, que é como eu dizia, que é o custo de vida. É o custo de vida que tem levado a estas mesmas manifestações, mas também outros fatores. E nós damos por encerrada esta edição do Linha da Frente com a promessa de voltar na próxima terça-feira, à mesma hora, com mais análises para si. Para já, nós desejamos que tenha uma ótima semana. Fique bem.